Rotinas, hábitos e organizações. Parece muito mágico pela internet, não é? Mas aqui no Rotina da Kelly, a gente mostra as rotinas reais de uma pessoa comum. Oi, eu sou Kellen, você está no Rotinas da Kellen. E hoje a gente finaliza nosso projeto 180 dias Desafogando a Vida. Segue e curte e segue essa série maravilhosa. Reassiste que você vai adorar. Eu queria começar falando que os 180 dias foi 180 dias de transformação. Não só da minha mentalidade, como também de processos de emprego, de várias coisas que aconteceram. E para mim foi mágico. Descobri várias coisas sobre mim que eu não sabia, principalmente editando vídeos. E eu creio que se você quer fazer gravações de vlogs do YouTube, vale muito a pena, principalmente se você quer se conhecer. Porque se conhecer também é se gravar e saber o que você faz, o que você não faz. E se gravar demonstra, aparece, mostra hábitos que você normalmente acha que não tem, mas você, sinceramente, você tem. Tipo, parece que você sumiu com aqueles hábitos, mas intencionalmente, instintivamente, parece que, tipo, eles sempre voltam, sabe? Inconscientemente, a palavra que eu tava procurando, inconscientemente. Mas não adianta a gente falar de hábitos sem mostrar toda a planilha que eu fiz dos hábitos que aconteceram durante os 180 dias. Então, se você quer ver, espere um pouquinho aí, assista até o final para você dar uma olhada, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Bom, coisas que eu falhei, porque sempre vai ter coisas que a gente falha e a gente tem que não esconder, mas demonstrar, apresentar. E eu acho que eu apresentei em todos esses 180 dias desafogando a vida, que foi eu não mantive o foco que era necessário. Como assim, Kelly? O foco que não era, que era necessário praticamente. No começo, eu mostrei para vocês umas metas que eu fiz. Eu botei, primeiro, eu fiz muitas metas e isso desfocou muito a minha rotina de hábitos. Eu foquei em coisas que eram realmente necessárias focar, mas eu não tinha tempo suficiente para fazer esses focos. Logo, meu foco foi totalmente dissipado e eu passei muito mais tempo em coisas que eu não fiz, que não precisavam ser feitas no caso, do que coisas que precisavam ser feitas. Isso eu percebi do meio para o final do caminho dos 180 dias. E por conta disso, dessa próxima vez que a gente abrir os 180 dias mudando de vida, eu vou mudar isso. Inclusive, eu já comecei a organizar esses 180 dias pra gente poder, vocês também visualizarem o que eu estou fazendo para melhorar os meus dias, os meus hábitos e conquistar os meus sonhos. Bom, o segundo hábito que eu falhei foi repetir ciclos sem perceber. E eu falei pra vocês, logo no começo aqui, que eu repeti vários ciclos e muitos ruins, principalmente em relação ao crochê. Como eu disse, eu não foquei, e quando eu não foquei em hábitos que eram necessários, por exemplo, focar naquela lista de projetos que eu precisava fazer, só que aí eu criava outra lista. Foi muito que eu fiz. Ou eu mexia em algum crochê que eu não precisava fazer naquele momento. Era como se fosse uma procrastinação. E eu, como eu disse, eu vi do meio pro final isso. E nesse próximo evento, nesse próximo projeto de 180 dias mudando a vida, eu vou mudar muito isso. Vou realmente focar nas listas que eu faço, sem criar outras listas, ou simplesmente mudar o foco para criar outros projetos sem necessidade, né? Então a gente tem que sempre se vigiar, eu tenho que me vigiar em relação a isso. No crochê, no tricô, na costura e principalmente nos projetos do Mesa 9. Terceiro hábito que eu falhei, no caso, a terceira coisa que eu falhei foi não cumprir as coisas mesmo marcando a hora. Por exemplo, fazer o curso de inglês, estudar o inglês, eu não estudei o necessário. Leitura, eu tinha o tempo, tinha a vontade, tipo, no caso a energia, mas eu não fazia. Eu ficava desfocando em outras coisas. Então eu preciso também me vigiar nisso. Eu preciso fazer o que eu preciso. Inclusive no final do projeto eu comecei realmente a focar. Eu consegui entender esses tipos de hábito e mudar esse tipo de hábito. Então, se você também faz isso, você desfoca e não compra o que você marcou, por favor,
Aprenda a visualizar o que você está fazendo e porque às vezes a procrastinação, ó, importante, às vezes a procrastinação basicamente é você fazendo outras coisas que não são necessárias. Sabe? Ah, não é necessário, na sua cabeça parece necessário, mas não é necessário. E aí eu acho importante, lembra aquele cronograma mensal que eu mostrei pra vocês logo no começo dos 180 dias, que é importante, mas não necessário e tal. Eu acho que eu vou voltar a mexer naquilo, só que de outra forma. Não utilizando no mensal, mas utilizando para tarefas específicas. Então, tipo, eu creio que vai ser importante nesses próximos desafios de 180 dias, mudando de vida. Essas foram as 3 coisas que eu falhei. Agora eu vou dizer as coisas que eu conquistei, que eu aprendi. Primeiro, né, eu aprendi quanto tempo eu fico em foco com algo que eu gosto e quanto tempo eu fico com foco com algo que eu não gosto. Isso é importante para eu saber necessariamente quanto eu consigo fazer. Por exemplo, eu estou escrevendo agora roteiros, eu ainda estou bem bloqueada, então eu consigo escrever por 20 minutos, depois eu começo a ficar confusa, perturbada. Então, eu sei que no roteiro eu foco 20 minutos e depois eu descanso 15 ou 10 minutos ou 7. Já a coisa que eu gosto de crochê, eu consigo ficar 40 minutos fazendo aquilo. Então eu coloco coisas de crochê para 40 minutos e 5 minutos de descanso, porque eu sei que eu não vou conseguir largar aquilo. Então eu preciso só de 5 minutos para beber água, no banheiro e voltar rápido, porque eu sei que eu estou muito focada naquilo. Então eu já sei quanto tempo eu fico com uma coisa que eu não gosto, tipo escrever o roteiro. Não é que eu não gosto, eu tô travada, mas mesmo assim eu fico 20 minutos e aí quanto tempo eu consigo descansar para eu poder voltar para aquela rotina maçante, né? Aquele desafio maçante, aquela tarefa maçante. E quanto tempo eu fico com uma coisa que eu goste para eu poder parar e voltar. Isso é importante para mim, principalmente para eu ter esse controle dos meus hábitos e conseguir fazer mais coisas, né? Mais coisas que 2 por turno. Outra coisa que eu aprendi, que é a segunda, é a me valorizar mais. Eu aumentei a minha confiança, podem perceber. Do começo, do primeiro vídeo que eu fiz, para o agora, quanto eu me sinto mais confiante de fazer vídeos, de falar sobre mim mesma na internet, de falar sobre as minhas rotinas, dos meus julgamentos, das minhas opiniões, principalmente fazer as coisas. Antigamente eu tinha dúvidas do que eu conseguia fazer. Hoje eu não tenho mais dúvida, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, o meu foco é aquilo, eu vou fazer aquilo. Então, os vídeos me ajudaram muito a ter confiança em mim mesma. Inclusive, eu quero melhorar minha autoestima, melhorando minha forma de me vestir, minha forma de me apresentar a vocês, apresentar ao mundo. Eu ainda estou pesquisando sobre isso e talvez em 180 dias mudando de vida isso aconteça, tá? Mas enquanto isso, estamos aqui ainda resolvendo situações e melhorando a pele. A minha ideia, pelo menos até o momento, é melhorar a pele. Estou com vontade, muita vontade de usar maquiagem, mas ainda não senti confiança suficiente para usar maquiagem. Quem sabe um dia eu consigo, né? A terceira coisa eu aprendi a ter mais responsabilidade comigo mesma, né, e fazer o que é necessário. Apesar de não cumprir muitas coisas, eu consigo cumprir outras coisas que eu achei necessário, que eu senti que eu precisava ter responsabilidade, e isso me ajudou muito a avançar em muitas coisas que eu precisava avançar, principalmente em compreender que eu preciso fazer aquilo. E 180 dias desafogando a vida me ajudou muito a isso. Eu tô muito feliz por ter terminado desse jeito, mesmo que eu tenha falhado em várias coisas. Mas funcionou para o que eu precisava, que era dar o pontapé para eu mudar de vida, entende? É muito gostoso falar sobre isso. E eu também aprendi a ter meus limites, né? Meus limites são alguns eu não sabia dizer não, hoje eu sei dizer não. E teve momentos que eu precisei dizer não para mim mesma e para os outros, e foi muito desafiador, mas assim, aprendi a ter esses limites. Eu peço, essa confiança minha me fez fazer isso e eu tô feliz por conta disso. E eu creio que seja isso, gente. Chegamos à tela que eu estou falando para vocês e eu queria mostrar para vocês aqui os 180 dias que eu fiz, tá? Desafogando a vida. Como pode perceber,
Eu fiz um pódio do que eu fiz em cada semana e os 3 primeiros que eu fiz, e também criei um pódio aqui no final do pódio esperado e do pódio que aconteceu, tá? Vamos lá, ó. Nessa parte do pódio aqui, por exemplo, na primeira vez eu dei aula de informática do Infantil 1, foram 5 dias. 5 dias. Aula de balé 4 dias e o crochê 4 dias. E aí, a partir disso, eu meio que comecei a criar o pódio de quantas vezes eu fiz cada um desses projetos aqui, tá? Aula de Infantil 1, aula de balé, pub, crochê. E aí o resultado que deu. Deixa eu aumentar até a tela para vocês. Eu sei que o primeiro foi crochê, tá? O segundo foi arrumar a casa, óbvio. O terceiro foi a Codlan, o quarto aula de balé e no fim mesa 9, o quinto. Aí temos a pub, o MicBR, o estudo de inglês, a edição de vídeo, a escrita, a leitura, Game Jam, aula de informática, atrasos, planners, organizar a agenda, desenhar, estudar e o roteiro. Cada um foi o pódio aqui. O pódio esperado que eu pensava que iria acontecer. Eu primeiro ia arrumar a casa, óbvio, porque eu arrumo 7 vezes por semana. Mesa 9 estúdio, eu queria que fosse segundo, foi o quinto. Que é arte, que é basicamente o crochê, né? Foi o primeiro, eu queria que fosse o terceiro. O inglês, que estava lá embaixo, cadê o inglês? Tudo em inglês. Eu queria que fosse o quarto, foi o oitavo. A escrita terapêutica, quinto. Leitura, sexto. Yoga, edição de vídeo, planner, roteiro, agenda, estudar e desenhar, tá? Então, meio que aconteceu tudo isso. Tipo, foi uma coisa totalmente diferente do que eu fiz, do que eu queria fazer. E aí, agora, a gente vai organizar aqui quantos dias na semana eu pretendo ter em cada um. Atualmente, gente, eu tô utilizando o Kimbor, tá? E o planner do Kimbor que eu fiz, planner referencial Kimbor que eu fiz. Provavelmente na próxima, quando eu começar o 180 dias mudando de vida, eu vou mostrar a vocês. Mas arrumar a casa seria 7 dias por semana, o mesa 9. Como eu tô trabalhando, gente, 3 dias na semana, então o mesa 9 vai ter que ser 4 dias, tá? Que é arte eu consigo, que é o crochê, eu gostaria de uma hora por dia, então seria 7 dias por semana. O inglês eu quero 30 minutos, então um dia tá ótimo pra mim. Vou botar 2 porque eu tenho aula de inglês no sábado, então vão ser 2 dias. Escrita terapêutica, 7 dias na semana. Leitura, 1 dia na semana. Yoga, 2 dias na semana, porque eu quero colocar yoga, começar agora a fazer yoga. Edição de vídeo, 1 dia na semana. Planner, 1 dia na semana. Roteiro, 1 dia na semana. Organizar a agenda, 1 dia na semana. Estudar, eu vou estudar 1 dia na semana. E desenhar, 1 dia na semana. Desenhar, gente, não vou desenhar agora, porque a gente tem um planejamento aqui no Kimbor diferente, tá? Mas o resto já tá aqui organizado, tá bom? E o pódio vai ser um pouco diferente, né? Porque a arte vai para cima, a escrita terapêutica vai para cima, terceiro lugar, e aí sim o mesa 9 entra. Mas é normal, porque eu tô trabalhando 3 dias na semana, então a gente tem que ver a organização. Eu fiz isso aqui para saber o que é que eu tô fazendo, tá? Para não sair do foco. Eu meio que saí, pode ver aqui que eu meio que saí do foco um pouco, mas também foi por conta de questões de trabalho mesmo, ó, trabalho, isso que eu recebi, isso aqui eu recebi, isso aqui eu recebi, isso aqui eu recebi. Então, se não tivesse isso, o mesa 9 estaria em terceiro, né? Então, eu comecei a seguir o meu roteiro. E aí, nesse próximo 180 dias mudando de vida, a gente vai, graças a Deus, focar mais e esperando mudar de vida realmente. Eu creio que seja isso, gente. Não mais, segue o canal, curte o vídeo se você gostou desse resumo. Curte e bota o sininho aí, marca o sininho pra saber quantos vídeos. Normalmente eu tô postando na segunda e quinta-feira, pelo menos uma vez por semana no mínimo. 2 quando eu consigo ter tempo de editar os vídeos. E eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Tchau, tchau!